Com o final da 10ª rodada de Okita Souji vs Susanoo no Mikoto, o caminho para a 11ª rodada está traçado, e a chamada para o iminente capítulo 96 saiu revelando algo bombástico. No próximo mês, o representante da humanidade aparecerá na frente de Gol. Hoje descobriremos não só o próximo representante humano, como também qual vai ser a próxima luta do Ragnarok, qual vai ser a rodada 11 que estamos esperando ansiosamente. Então sentem-se em suas cadeiras, acomodem-se que a cravada vem aí. E claro, em troca de eu prever o futuro e dar o gabarito da próxima luta, peço seu humilde like e a sua inscrição caso ainda não seja inscrito. O canal está próximo dos 3.000 inscritos e seria incrível se batêssemos essa meta antes do final do ano, então conto com o seu apoio para isso, beleza? Agora, para definirmos quais são os próximos lutadores, primeiro temos que saber quais as possibilidades para os lutadores. Do lado dos deuses temos Odin, Loki e Anubis na fila de espera para lutar, e do lado dos humanos, Nostradamus, Rasputin, Simo Hayha e Sakata Kintoki são os humanos que a Brunhilde ainda não escolheu. É claro, outros personagens fora desse escopo podem ser os escolhidos, como Siegfried ou o Hermes, quem sabe, mas é extremamente inviável que eles sejam os próximos, ainda mais que o plot do Siegfried ainda está longe de ser aprofundado completamente, então por enquanto vamos nos ater nas possibilidades viáveis. E falando em possibilidades viáveis, Odin não tem nenhuma chance de ser o próximo a lutar. Ele desde o capítulo 1 é trabalhado como o boss final do mangá, o grande antagonista dessa história, e muitos dos plots principais envolvendo a protagonista do mangá, Brunhilde, estão envoltas por Odin, por isso ele certamente não vai lutar por agora. Com isso, sobra Loki e Anubis, os deuses, dois deuses com razoável chance de lutarem. Aqui muitos já devem estar se coçando para dizer que o Anubis é o mais provável, visto que ele seria o lutador da 10ª rodada e foi adiado pela intervenção do Susanoo, e eu acho isso factível. Porém, é justamente pelo fato de ser aparentemente óbvio que o mangá pode se utilizar disso para surpreender nós leitores. Sim, Loki desde a sua interação com a Brunhilde no capítulo 85 não deu as caras, de coração partido pela recusa de sua amada Brunhilde, e eu não duvido nada que mais do que nunca, agora o Loki quer mostrar para que veio. Isso somado com uma quebra de expectativa de Loki pegando o lugar do Anubis, o que de novo repetiria a gagzinha do Anubis perdeu o seu lugar na luta, fortalecem o argumento do Loki ser o próximo lutador dos deuses. Porém, se eu dei argumentos a favor, agora terei que explicar por que eu acredito que mesmo com tudo isso, Loki não será o próximo deus a lutar. Como comentei, Shumatsu no Valkyrie tem muito do seu plot principal nos nórdicos. Brunhilde e as Valkyrias são pilares fundamentais da história. Thor é o primeiro deus a lutar e, ao que tudo indica, será Odin o último, dois nórdicos. Além disso, Siegfried, um nórdico com muita relação com a Brunhilde, está sendo guardado para um iminente plot futuro. Em resumo, a reta final de Shumatsu com certeza vai envolver e muito o núcleo dos nórdicos, coisa que pouco sabemos no mangá por enquanto, e para mim é evidente que esse núcleo começará a ser aprofundado com o Loki. Por isso é muito mais factível que Odin seja o representante dos deuses no round 13 e já preparando esse importantíssimo núcleo nórdico, seja Loki o representante do round 12. Eu poderia elaborar ainda mais da relação do Loki com o Ragnarok e a Brunhilde, mas eu vou deixar isso para um vídeo de teoria futura, que basicamente vai explicar que o Loki vai lutar na 12ª rodada e que ele vai morrer na 12ª rodada. Mas enquanto esse vídeo não chega, sobrou o nosso querido Anubis para lutar como prometido na 11ª rodada. Agora, qual humano ele vai enfrentar? Bom, esse critério que eu vou usar para limpar os humanos é o mesmo que eu usei para acertar qual seria o confronto da 10ª rodada, que é um padrão bem factível que o mangá segue pelos motivos de escrita. O padrão que em toda rodada, sem exceção, temos pelo menos um personagem novo que é introduzido para aquela rodada. Só vejam, round 1, Thor e Lubu, round 2, Adão, round 3, Sasaki Poseidon, round 4, Jack e Hércules, round 5, Raiden, round 6, 0, se você não contar ele por causa do aparecimento do Deus da Sorte antes do round 6, então Rajun, rodada 7, Kim, rodada 8, Tesla, rodada 9, ambos Doendos e Apollo, e o rodada 10, o Susanoo foi quem apareceu. Sem exceção, toda rodada tem um personagem novo. Isso se dá pelo simples fato que os autores querem hypar, querem criar expectativa no leitor com o anúncio de uma nova rodada e com a introdução de um personagem que nós não conhecíamos. Por isso, não, o round 11 não será aquele que vai quebrar esse padrão. O único que provavelmente vai fazer isso é o derradeiro round 13 que vai finalizar o Ragnarok. Por isso, os humanos que nós já tivemos na introdução até agora estão fora da jogada, visto que ao lutarem com o Anubis não cumprirão a condição que eu explicitei agora. Então tchau Nostradamus e tchau Sakata Kintoki, sobrando Rasputin e Simo Hayha. Sim, eu tô considerando o Simo aqui, pois mesmo a gente sabendo do design dele, ele ainda não apareceu na história em si, então
então ele é um personagem novo. E acredito que esses três são disparados os lutadores mais teorizados para a próxima rodada: Grigori Rasputin, Simo Häyhä e Anubis. E sinceramente, acho que entre eles não escapa. É Rasputin versus Anubis ou é Simo Häyhä versus Anubis. E agora eu vou explicar qual que eu acho que é o mais provável. Meu argumento vai se basear na conexão que podemos traçar entre os oponentes, os famigerados paralelos, coisa que você pode traçar em todos os rodados no Ragnarok. Aqui o Rasputin tem muita desvantagem, pois diferente do Simo, a gente não tem nada para sustentar qualquer teoria de característica nele, exceto a sua figura na vida real, que não é confiável, porque Shumatsu muda como convém tudo que envolve a relação da figura real do personagem. Lembrem-se, né? Quem poderia teorizar que Sasaki Kojiro iria enfrentar o Poseidon? Você simplesmente não consegue fazer paralelos entre a figura histórica Sasaki Kojiro e o deus mitológico Poseidon. Os autores simplesmente mudam os personagens das suas figuras para encaixar nos paralelos narrativos que eles querem, e com o Rasputin pode não ser diferente. Por isso, eu quero me basear no que foi apresentado até agora, ou pelo menos no que a gente pode se basear. Muita gente cria o paralelo Rasputin versus Anubis, né, sendo o deus da morte versus o homem que nunca morreu, mas o Anubis nunca foi apresentado como o deus da morte em Shumatsu, ele sequer tem algum traço disso em seu design ou personalidade, e como eu falei, eu quero me focar no que o personagem mostrou, pois a primeira impressão é normalmente aquela que expressa os pontos mais característicos do personagem. Se o Anubis não foi introduzido como deus dos mortos, acho improvável que ele de fato seja o deus dos mortos, e se ele for, não vai ser um grande paralelo na luta com 100% de certeza. Por isso, sim, para mim, o paralelo mais óbvio é Simo Häyhä, o caçador, versus Anubis, a caça. Anubis já demonstrou características bestiais e animalescas, sendo comumente caracterizado como um cachorro, uma besta sedenta por morte e sangue, e a Morte Branca, Simo Häyhä, tomaria aqui o papel de caçador para caçar a besta, podendo ele próprio, o caçador, durante a luta se tornar a caça. Essa é a minha aposta. Simo Häyhä versus Anubis será o próximo confronto. Simo Häyhä versus Anubis será o round 11 do Ragnarok. E só para cravar mais ainda, peço desculpa aos fãs do Simo, mas sim, Anubis vencerá essa rodada. Pelo simples fato que agora, com o placar empatado no 5-5, não vejo o mangá desperdiçando a oportunidade de criar um drama de 6-5 para os deuses, colocando a humanidade à beira da extinção, faltando um ponto para sua iminente destruição, criando uma tensa rodada 12 no futuro. Sim, podem anotar e me cobrar. O futuro foi lido e tá cravada a rodada e o seu vencedor. E vocês, concordam com a minha análise ou acham que outra luta pode ser a próxima? Comentem aí embaixo a aposta de vocês e, claro, deem o like para ajudar o canal, conto com o apoio de vocês. Como sempre, um agradecimento especial aos boosters do server do Discord e a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.